Melhor, porque eu vejo as coisas menores, aí com o meu óculos eu vejo o tamanho das pessoas normais. Óculos escuro e óculos de lente. Eu achei legal usar óculos. Quem não usa óculos enxerga bem. Não sei, porque não enxerga direito. Quem não enxerga bem precisa de óculos. Eu uso óculos de sol quando eu tô na praia. Eu já usei o óculos 3D. Não tem diferença. Todo mundo é um ser humano e mesmo usando óculos ou não, é um ser humano. Eu escolhi esse óculos porque ele é bonito e eu gostei dele. Oxente, pessoal, o repente de hoje é sobre os óculos. Você tenta enxergar aquele bicho distante, mas não consegue dizer se é boi ou elefante. Pode ser um canguru ou um coelho gigante. Mas se nem o que tá perto você pode enxergar e ver tudo embaçado, não consegue nem brincar. Amigo, um par de óculos você vai ter que usar. Minha. Pois é, se você não vê direito e enxerga tudo meio embaçado, é melhor ir ao médico, vice? Talvez você tenha que usar um par de óculos. Iguais aos meus. Até! Olá, boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira começa agora e você vai ver os seguintes destaques. Polícia Federal prende ex-secretário de Saúde do governo de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro e mais 2 empresários acusados de fraude milionária em licitações. Dinheiro abastecia esquema de ex-governador. Pesquisa mostra que o contato com a natureza é fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. O resultado aumenta a urgência por áreas verdes nas grandes cidades. Greve de ferroviários paralisa 2 linhas da CPTM em São Paulo. A categoria pede pagamento da participação nos lucros em parcela única. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lança programa para incentivar o diálogo no consultório. A cartilha prepara o paciente para consulta médica. Relator da reforma trabalhista entrega o projeto de lei ao Congresso. O texto modifica uma centena de itens da CLT, entre eles a jornada de trabalho e os acordos coletivos. E no noticiário internacional, a Coreia do Norte eleva o tom e diz que vai reagir a qualquer tentativa de agressão dos Estados Unidos. A gente começa falando da relação da criançada com a natureza. Olha, criança na praça, no parque, no ar livre, contato dos pequenos com a natureza é brincadeira e coisa séria ao mesmo tempo. Estar em contato com áreas verdes colabora e muito para o desenvolvimento das crianças, tanto no aspecto físico quanto no mental. Nesta escola de educação infantil, as crianças aprendem desde cedo a importância de respeitar a natureza e interagir com ela. O cuidado com o jabuti e a rega das plantinhas viram diversão. As frutas que sobram do lanche são usadas para fazer adubo. Tipo, banana, casca de maçã. Pensando nas pessoas que a gente quer formar, né? Poder desenvolver, desde que são tão pequenos, esse olhar de cuidado, essa conexão de fato com os elementos da natureza, isso é fundamental. E a gente entende que isso é um papel da escola. Em situações de brincadeira, em situações de arte, em situações de pesquisa científica. E as crianças participaram da ampliação dos espaços verdes da escola, dando ideias e criando novas áreas.
Essa transformação do espaço para aproximar crianças e natureza faz parte da publicação do Instituto Alana, em parceria com a rede Nossa São Paulo e o programa Cidades Sustentáveis, que chama a atenção para a relação dos pequenos com as áreas verdes e espaços públicos ao ar livre. A publicação é do projeto Criança e Natureza, que busca caminhos para envolver toda a sociedade e incentivar o acesso e contato da criança com o verde. Ela está disponível no site criançaenatureza.org.br. As crianças que ficam em casa, porque os pais acham que é a melhor solução, podem ter problemas tipo sobrepeso, obesidade, depois podem ficar inquietas porque não brincaram o suficiente, e aí entra o tema do déficit de atenção e hiperatividade. Pensar como é bom para o seu filho, na sua saúde integral, vivenciar mais a cidade. Pacientes mais informados e participativos podem ajudar o médico durante uma consulta, mas tem paciente que não pergunta e médico que fala pouco. Por isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou um programa para estimular esse diálogo no consultório. Lista de perguntas para cada especialista, receitas médicas arquivadas, exames organizados por data. É com esse arsenal que Simone encara os médicos. Eu já me justifico, eu fiz uma listinha aqui para não esquecer de perguntas, porque eu não posso ficar vindo sempre. Como ela tem várias doenças crônicas relacionadas, já conseguiu até economizar dinheiro graças a essa organização. Todo especialista que eu vou, eu levo todos os meus exames do ano ou do semestre. A coparticipação do meu convênio, com o meu convênio, ela está alta, então já economizo. Essa economia de exames e consultas, claro, também interessa aos planos de saúde. Por isso, eles estão apoiando um programa da Agência Nacional de Saúde Suplementar que quer incentivar os pacientes a participarem mais das consultas. Mas os institutos de defesa do consumidor fazem uma ressalva. A responsabilidade sobre todas as decisões continua sendo do profissional, ou seja, do médico. Segundo o programa Sua Saúde da ANS, antes da consulta, o paciente deve listar todas as mudanças que percebeu em sua saúde, novos hábitos que tenha adotado e os remédios que está tomando. Durante a consulta, ele deve tentar tirar todas as dúvidas sobre as suas anotações e também esclarecer as preocupações sobre o tratamento, anotando o que achar mais importante. Este médico tem dúvidas sobre a eficácia do programa. Quem sabe que se a listinha pode facilitar o entendimento da doença, mas você precisa de tempo até para ouvi-lo. Hoje o médico precisa escutar o paciente, né? Você precisa ter tempo para escutar o que ele tem para te trazer de informação. Agora uma dica cultural, uma exposição fotográfica em São Paulo atravessa séculos de uma realidade difícil de superar. A repórter Evelyn Avancini está no Centro das Culturas Negras do Jabaquara, aqui em São Paulo, e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde para você, Aldo. Boa tarde a todos. Mulheres da terceira idade foram fotografadas ao lado de retratos de escravas feitos no século XIX. Vou pedir para o Gomes mostrar aqui. Olha só, cada fotografada escolheu a imagem com a qual mais se identificava e posou ao lado dela. Isso deu origem à exposição Átavos, um reencontro de ancestralidades perdidas. Eu converso agora com a Paula Fernandes, que é a fotógrafa autora da exposição. Boa tarde, Paula. Como surgiu a ideia dessa exposição? Boa tarde. A ideia dessa exposição, que como você falou, chama Átavos, um reencontro de ancestralidades perdidas, que está abrindo hoje no Centro de Culturas Negras do Jabaquara, com o apoio da Prefeitura, da Secretaria da Cultura da Prefeitura de São Paulo, o apoio da Canon Brasil, da Canson Brasil. Está inaugurando hoje, o resultado são 20 fotografias em formato de retratos. Onde as mulheres, como você falou, foram fotografadas com fotografias que elas escolheram. São mulheres de Salto, do interior de São Paulo, que já se reúnem faz algum tempo, e elas são, na verdade, guardiãs da memória afrodescendente. E nós tivemos a ideia juntas. Eu tive a ideia e, na verdade, o projeto foi feito em conjunto com esse grupo de mulheres que participaram ativamente.
E, na verdade, a gente foi fazendo uma pesquisa de fotografias antigas realizadas no século XIX e eu fui apresentando a elas esses retratos. Muito obrigada pela sua participação. A exposição fica aqui em cartaz até o dia 10 de junho. O Centro das Culturas Negras do Jabaquara fica na rua Arsênio Tavolieri, número 45. E a entrada é de graça. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana Paula. Outras notícias nacionais. Em São Paulo, uma linha da CPTM foi paralisada e outra só funcionou parcialmente por causa da greve dos ferroviários. E no Rio de Janeiro, o ex-secretário de Saúde do governo de Sérgio Cabral e 2 empresários foram presos pela Polícia Federal, acusados de fraude em licitações. O ex-secretário de Saúde do governo do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, e os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita são acusados de fraude no fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. De acordo com as investigações, Cortes favorecia a empresa Oscar Skin, da qual Miguel e Gustavo são sócios. A operação também apura desvios na Secretaria Estadual de Saúde, com o pagamento de propina ao esquema do ex-governador Sérgio Cabral, preso desde novembro do ano passado. Os desvios somados podem chegar a 37 milhões de reais. Morreu o jovem atingido por um tiro de bala de borracha disparado por um policial militar durante um protesto mês passado em Itambé, Pernambuco. Edivaldo Alves, de 19 anos, fazia parte de uma manifestação pedindo mais segurança quando foi atingido. Depois ele foi arrastado até uma caminhonete. A Secretaria de Defesa Social do Estado determinou a abertura de um inquérito policial, um procedimento administrativo e outro disciplinar para apurar a atuação do policial. Em São Paulo, os trens da CPTM da linha 10 Turquesa não circularam e os da linha 7 Rubi circularam com velocidade reduzida hoje pela manhã. Funcionários das 2 das 6 linhas da companhia anunciaram greve ontem à noite. Eles argumentam que a direção se comprometeu a pagar a participação nos lucros e resultados em parcela única em março, mas parcelou em 2 vezes. A gente vai atualizar essa informação porque a repórter Laís Duarte acompanha, essa situação dos trens da CPTM agora e vai trazer para a gente, então, essas últimas informações. Qual é a situação? Há movimento aí? Estou vendo gente entrando aí na estação. Onde é que você está, Laís? Boa tarde. Oi, Aldo, boa tarde para todo mundo. Sim, há um movimento pequeno aqui na estação Tamanduateí, de onde a gente fala ao vivo agora, mas é justamente porque esta estação, além de ser uma estação da CPTM, por aqui passa a linha 10 Turquesa, também é uma estação de metrô. A parte da CPTM está fechada, tem um aviso na porta dizendo aos passageiros que a greve continua, mas a estação de metrô funciona normalmente. A greve da CPTM deve seguir até pelo menos 3 horas da tarde, quando acontece uma assembleia para definir se a paralisação continua ou não. Hoje cedo, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho, muitas filas se formaram. A linha 7 Rubi ainda funciona com velocidade reduzida entre as estações Palmeiras, Barra Funda até Francisco Morato. De Francisco Morato até Jundiaí, o passageiro pode percorrer esse trajeto nos ônibus da Operação Paese. Já a linha 10 Turquesa continua totalmente paralisada. Em nota, a CPTM informou que chamou de irresponsável esse começo da greve e diz que vai pagar a segunda parcela do programa de participação dos lucros e resultados até o dia 16 de junho. Aldo. Laís, obrigado. Fica então esse alerta, para quem vai precisar dessa linha na volta para casa. No meio da tarde essa situação deve se definir. Vamos mudar de assunto. Orçamento apertado, malabarismos para pagar as contas e continuar no azul. Se está difícil para quem faz planejamento financeiro, imagina, para quem empresta dados pessoais para amigos e parentes. Ainda tem isso, né? Bem complicado. E essa prática, Aldo, perigosa, ainda é bastante comum. Segundo dados do SPC Brasil, 2 em cada 10 negativados estão na lista do nome sujo por compras feitas por terceiros. Você emprestaria sua escova de dentes? Não. Muitas bactérias, germes, não. E o seu travesseiro? Já emprestei, na verdade, travesseiro. Eu dou minha cama, eu durmo no chão, mas o travesseiro é meu. A Letícia emprestou o nome e se deu mal. Eu fui até uma loja, fiz uma compra grande de sapatos e tudo mais. E quando eu fui tentar um crediário, não consegui. Fui correr atrás disso e realmente eu vi que o meu nome estava restrito, porque eu o emprestei para uma colega, uma amiga, da onça.
Na teoria, documentos e crédito deveriam ser como escova de dentes, itens de uso pessoal e intransferível. Mas na prática, muita gente ainda fica com o nome sujo na praça por excesso de confiança. 2 em cada 10 negativados no Serviço de Proteção ao Crédito se enrolaram por emprestar seus dados para amigos e parentes. E a conta, em quase metade dos casos, sobra para quem cedeu o crédito. E para não ficar com uma dívida dos outros, não tem jeito. Falar não é um grande exercício que nós devemos fazer. E é muito importante que a gente tenha em mente a preservação da nossa poupança, a preservação do dinheiro que foi criado e cresceu com o esforço do nosso trabalho. Ninguém vai deixar um parente, um familiar numa situação difícil, desde que o assunto efetivamente seja sério. É muito comum as pessoas emprestarem o nome para a compra de alguma coisa supérflua. O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS completa 2 anos em julho. Ele reúne 5 países em desenvolvimento. Nós, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul, que representam 1/4 da produção e do território do planeta e mais da metade da população mundial. Pois é, o objetivo principal desse banco é financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros e também outras nações emergentes. Mas será que esses objetivos estão sendo atingidos? O novo Banco de Desenvolvimento nasceu da insatisfação dos países chamados BRICS com os grandes bancos de financiamento mundial. O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que cresceram e precisam de dinheiro para ampliar a infraestrutura, mas têm dificuldade de conseguir empréstimos com o FMI e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo. Por isso, criaram um banco próprio que oferecesse recursos para projetos verdes e que respeitasse as metas da ONU para 2030. Entre elas, a erradicação da pobreza, a agricultura sustentável e o acesso ao saneamento básico. Um banco que opere de maneira transparente, com acesso à informação sobre seus projetos, sobre suas políticas. Um banco que também tenha processos de consulta com as comunidades que poderão ser afetadas pelos seus financiamentos. E também que ele defina de maneira muito clara quais são os indicadores que irão definir se um projeto é sustentável ou não. A ideia é que, com o tempo, outros países tenham acesso aos recursos. Por enquanto, cada membro foi responsável por aplicar 2 bilhões de dólares. Até agora, 8 projetos já foram financiados graças ao novo banco. A maioria é para a geração de energia renovável. O Brasil recebeu 300 milhões de dólares para criar uma linha de crédito com o BNDES. O destino desses recursos ainda não foi divulgado, mas eles não poderão financiar termoelétricas. Em reunião na Índia, no mês passado, entidades da sociedade civil pediram ao banco que contrarie a lógica do sistema financeiro internacional e se comprometa com o desenvolvimento das pessoas e o respeito ao meio ambiente. Seria fundamental que o banco priorizasse um desenvolvimento transformador, que é o que a gente chama. Então, financiar principalmente áreas sociais, que são muito deficitárias. Então, infraestrutura social, de escolas, de hospitais, de saneamento básico, com fornecedores locais, para dinamizar a economia, financiar mais empresas de pequeno, micro, pequeno e médio porte. O texto da reforma trabalhista está pronto para ser apresentado no Congresso Nacional. São 100 propostas de mudanças no regime da CLT. Entre essas mudanças estão o parcelamento das férias em 3 vezes ao ano. A jornada de trabalho passa a ser negociada direto com o empregador. Ela precisa respeitar o limite de 12 horas por dia, com limite de 44 horas por semana e 220 por mês. A participação nos lucros pode ser parcelada. As horas que o funcionário leva para se deslocar ao trabalho devem ser computadas na carga horária quando ele usar o transporte fornecido pela empresa. O intervalo para descanso ou refeição cai para no mínimo 30 minutos, hoje é de 1 hora. Negociação dos acordos feitos entre patrões e empregados se sobrepõe à legislação trabalhista. O texto vai pedir a regulamentação do trabalho remoto feito em casa. Ele também determina o fim do imposto sindical obrigatório. O funcionário com registro em carteira que for demitido só poderá voltar à empresa 18 meses depois. Grávidas e lactantes serão permitidas em trabalhos considerados insalubres, desde que apresentem atestado médico. O contrato de trabalho temporário passa a ter duração ilimitada.
Hoje, ele pode durar 90 dias. Pelo texto, passa a durar 120, prorrogáveis por outros 120. Se no fim desse período o trabalhador continuar na empresa, ele passa a ter um contrato por tempo indeterminado. A seguir, no último dia da reunião do G7, líderes admitem que não há saída para a paz enquanto Bashar al-Assad estiver no poder. E mais, a Coreia do Norte diz que está preparada para reagir a qualquer ameaça norte-americana. A gente volta já. Daqui a pouco, no JC Debate, vamos conversar sobre os desafios de aprender matemática. Porque, embora o Brasil tenha grandes matemáticos e alunos brilhantes, muita gente ainda tem dificuldade de aprender a disciplina. É o que vamos debater daqui a pouco, 12h30. E você já pode mandar as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Seja qual for o assunto, o JC Debate. Crianças! Olha, quando eu preciso de medicamentos, eu vou direto na Ultrafarma.com ou peço pelo telefone e eles entregam aqui em casa. Todos os dias tem ofertas e promoções. Pela internet ou por telefone, é muito fácil de acessar e comprar. A Ultrafarma.com é o maior site farmacêutico do Brasil. Amor, a Ultrafarma chegou! Ué, ela pediu antes de mim? Portiolli, minha mãe te adora! Medicamentos com até 90% de economia, só na Ultrafarma. Acesse ou ligue. Ultrafarma, tá no coração da gente. Hoje, eu e o Come estamos aqui na Sésamo, na TV. Tem festa por aqui. Só terminar a decoração e nos divertir de montão. Hoje, 13h. Surpresa! Ai, que surpresa boa! Sésamo! Valeu, povo Palmeirinha! Churrascaria Vento Aragano, sinônimo de tradição e qualidade. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Cortes especiais para os paladares mais exigentes. Buffet com grande variedade. Carta de vinhos selecionados e premiados. E tudo isso com muita paixão e o jeito gaúcho de se fazer churrasco. Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. Hoje, em Terra 2... Gente, tem coisa mais gostosa do que falar sobre o amor. Será que nós estamos à altura de falar de amor? O tema desse programa é o amor. O que é muito interessante em Terra 2 é que existe um novo tipo de amor, um amor além da razão. Responsável frente às suas escolhas, pela sua variedade. Versão do amor. Foi boa a reunião ontem à noite? Eu nem te vi chegar. Foi ok. Como é que ela pôde olhar nos meus olhos e mentir? Você tá encanada com o quê? Que ela tenha se metido numa enrascada. Eu não queria fazer isso, eu juro. Aquilo o quê? Você não fez nada. Hoje, 10h30 da noite. Estamos de volta com as notícias internacionais. A Coreia do Norte diz que vai responder a qualquer agressão dos Estados Unidos a seu território. E o conflito na Síria é o ponto central da reunião do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que entra hoje no segundo e último dia na Itália. Lideranças admitem que não há saída para a paz na Síria, com Bashar al-Assad no poder. O objetivo dos ministros das Relações Exteriores do G7 é pressionar o presidente russo Vladimir Putin a retirar o apoio ao governo sírio. Mas ainda não há consenso para aprovar novas sanções contra Moscou. O presidente Bashar al-Assad é acusado de ter feito um ataque com armas químicas no norte da Síria, que deixou ao menos 80 mortos na semana passada. A Coreia do Norte classificou como insensato o envio de um porta-aviões americano à Península Coreana e advertiu que o governo de Pyongyang está preparado para responder. A imprensa estatal norte-coreana alertava nesta manhã para um ataque nuclear ao sinal de qualquer ação militar dos Estados Unidos. A notícia circulava enquanto o grupo de ataque da Marinha Americana se deslocava no Mar do Pacífico. Opositores venezuelanos voltaram às ruas de Caracas nesta segunda-feira para protestar contra o governo de Nicolás Maduro. Esta foi a 5ª manifestação em 10 dias. A principal demanda dos opositores é a definição de um calendário eleitoral. Pelo menos 57 pessoas ficaram feridas.
Nesta manhã, o presidente Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de obstruírem o diálogo de paz na Venezuela. Das notícias internacionais, seguimos para o esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde. Legal, tudo bem, Aldo? Fala, Cadu, bem-vindo. Vamos lá para a nossa hora de esporte desta terça-feira. Olha, acreditem ou não, México, Canadá e Estados Unidos estão anunciando a candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo lá em 2026. Vamos ver. Será a primeira Copa com a participação de 48 seleções. Segundo o presidente da Federação Americana de Futebol, Sunil Gulati, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que planeja construir um muro na fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais, foi favorável à candidatura. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia afirmado que os decretos anti-imigração colocavam em risco a possibilidade de realização de uma Copa do Mundo no país. Pela proposta dos 3 países, os Estados Unidos receberiam 60 das 80 partidas previstas. Canadá e México sediariam 10 jogos. Após a exposição de Gulati, o presidente da Federação Mexicana, Décio de Maria, e o presidente da Confederação de Futebol da América do Norte e Central, Vitor Montaliani, assinaram um documento concordando com a candidatura conjunta. A América do Norte não recebe uma Copa do Mundo desde 1994, quando os Estados Unidos sediaram pela primeira vez o Mundial. E o Brasil se tornou tetracampeão do mundo, ganhando a final contra a Itália nos pênaltis. Hoje o futebol feminino ganhou projeção tão importante assim, né, nos esportes. Jogos, 8 vitórias. Pegou o time fora da zona de classificação para o Mundial. E uma torcida descrente da participação do time da Copa. Mas e aí, professor? É mais difícil o Corinthians ou a seleção brasileira? Eu digo assim que são situações diferentes. Eu digo assim que a seleção brasileira, ela vem em 15 dias uma pressão muito forte, uma responsabilidade muito grande. No clube ele dilui um pouco mais porque eu tenho mais tempo de treinamento. Mas também devo ser sincero contigo que a maior pressão é da seleção brasileira. Tite esteve ontem nos estúdios da TV Cultura para participar do Cartão Verde, que vai ao ar na primeira quinta-feira após o feriado de Páscoa. Muito bem, falando em bola ainda, ontem a bola rolou para Santos e Ponte Preta no Pacaembu. Com a desvantagem no confronto por ter perdido por 1-0 no jogo de ida em Campinas, o Santos sufocou a Ponte Preta no Pacaembu. O gol não demorou a sair. Lucas Lima cobrou a falta. Veríssimo de puxeta para o meio da área e David Braz acertou um voleio sem chances para a Aranha. Foi o 7º gol do camisa 14 no Pacaembu. O Santos continuou como dono do jogo no segundo tempo. O susto só veio aos 25, quando o Iago, impedido, empatou, mas o juizão anulou. No agregado, 1-1, pênaltis. Kaique e Ravanelli anotaram. David Braz, que fez no tempo normal, bateu no canto, a Aranha voou e defendeu. Depois todo mundo marcou. Iago, Giamota, Cleison, Copete, Jadson, Lucas Lima e sobrou para William Potker guardar o gol da classificação da Macaca para as semifinais. 5 anos depois do último feito do time de Campinas ter conseguido isso. Vai pegar agora a forte equipe do Palmeiras. Na outra semifinal, a gente vai ter o Corinthians e o São Paulo com a vantagem do Timão decidir o segundo jogo em casa. E a gente pode ter ainda, por que não, um Corinthians e Ponte Preta, 40 anos revivendo a final do Campeonato Paulista de 1977, aqueles mais velhos, mais antigos, mais experientes, lembram que o Corinthians saiu de uma fila de 23 anos sem títulos do Campeonato Paulista em 1977, gol do Basílio, e foi justamente no Corinthians e Ponte Preta que o Corinthians conseguiu esse título, bem, né? Cadu Cortez, uma enciclopédia do esporte. Eu lembrei com a turma toda do estúdio aqui, é uma curiosidade. Até amanhã, valeu. Tchau, gente, valeu, tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre os desafios de aprender e ensinar matemática. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau. Hoje, em Terra 2... Gente, tem coisa mais gostosa do que falar sobre o amor. Será que nós estamos à altura de falar de amor? O tema desse programa é o amor. O que é muito interessante em Terra 2 é que existe um novo tipo de amor, um amor além da razão. Responsável frente às suas escolhas, pela sua variedade,
Versão do amor. Foi boa a reunião ontem à noite? Eu nem te vi chegar. Foi ok. Como é que ela pôde olhar nos meus olhos e mentir? Você tá encanada com o quê? Que ela tenha se metido numa enrascada. Eu não queria fazer isso, eu juro. Aquilo o quê? Você não fez nada. Hoje, 10h30 da noite. Nesta terça. Olha só que maravilha! Essa é a nossa nova máquina de fazer fraldas. Nós vamos poder finalmente expandir os nossos negócios. Você liga na tomada e ela trabalha sozinha. Calma, Máximo. Em inglês, beware significa cuidado. Beware. O que eu fiz? O senhor fez a máquina entrar no modo descanso eterno, pai. Maxi. Terça, 11h30 da noite. Máximo e Confúcio. Quarta, pelos caminhos da Rota da Inovação, você conhece os projetos tecnológicos mais impressionantes da Holanda. E agora você vai conhecer a SCORE, Space Expedition. E descobre que viajar pelo espaço não é mais sonho de criança. How long does it take each trip? Each trip will probably last between 45 to 60 minutes. When you come back, you are officially an astronaut. Quarta, 10h30 da noite, Rota da Inovação. Olá, boa tarde.